Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Horas. Bom dia, eu sou a Teresa Freire, são 6 horas, tempo de atualizar a informação. O Ministro da Coesão Territorial garante que vem aí mais um apoio para as empresas afetadas pela passagem do mau tempo. O Primeiro-Ministro anunciou na quinta-feira que vem aí uma espécie de plano de recuperação e resiliência português. Agora o Ministro dá mais detalhes, explica que este plano de recuperação e resiliência português vai ser financiado pelo PRR, mas também pelo Portugal 2030, o acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, pelo Fundo Ambiental, pelo Banco Europeu de Investimento e pelo Orçamento do Estado. Ainda assim, Manuel Castro Almeida não descarta a possibilidade de um déficit orçamental propositado para ajudar à reconstrução do país. Temos que arranjar dinheiro, evidentemente, e vamos procurar manter as contas certas na medida do possível. Mas as contas certas não são um fim em si mesmo. Portanto, se houver necessidade de fazer déficit para garantir condições de conforto e de bem-estar mínimos das pessoas, para garantir o relançamento da economia, para garantir que as empresas não vão fechar, que não vamos perder a capacidade exportadora que hoje temos, se for necessário, teremos que chegar a isso, porque as contas certas são, de facto, um objetivo que tem que estar ao serviço das pessoas. Manuel Castro Almeida, que em declarações à SIC Notícias anunciou ainda um novo apoio para as empresas, mas não revela mais detalhes. Justamente com o dinheiro do PRR que estamos a reafetar, vamos lançar por estes dias um novo concurso para as empresas desta zona de calamidade, para que possam fazer um upgrade, para que possam ser mais fortes nos investimentos que vão fazer para a recuperação, para não irem fazer mais do mesmo, para fazerem com uma resistência, com uma resiliência superior àquilo que existia anteriormente. O Ministro da Coesão Territorial admite ainda que, nesta altura, a entrada de imigrantes é vantajosa, mas com uma condição. Nós precisamos de mão de obra, manifestamente, e queremos que os imigrantes venham e tenham condições de dignidade. É apenas isso. Se tiverem condições de dignidade, venham e venham muitos. Se não tiverem condições de dignidade, concretamente ter trabalho e ter casa para viver, então não faz sentido que venham, que é adensarmos os nossos problemas e não resolve nenhum dos nossos problemas, nem deles. Manuel Castro Almeida, ontem à noite na SIC Notícias. A estrutura de missão para a recuperação das zonas afetadas diz que o perímetro de danos na região de Leiria continua a aumentar. É por isso muito difícil quantificar os prejuízos causados pelo mau tempo. O responsável pela estrutura, Paulo Fernandes, afirma que são contas complicadas de fazer. Essa estrutura de missão tem neste momento uma enorme dificuldade, que é de facto o perímetro do dano não para. Ou seja, nós estamos ainda longe de podermos dizer assim, bom, ok, os danos são estes, porque todos os dias temos estado, obviamente, neste momento também com as cheias, com as questões aqui, nomeadamente, tão próximo da bacia do Mondego. Paulo Fernandes, à margem de uma reunião com o Conselho da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria. Já o presidente desta comunidade intermunicipal adianta que na região de Leiria continuam cerca de 20 mil pessoas sem eletricidade, 17 dias depois da passagem da Depressão Christine. Já Coimbra está fora da situação de grande perigo, sem risco de inundação, anúncio feito ontem à noite em conferência de imprensa pela Presidente da Câmara. Ana Abrunhosa tinha alertado para a possibilidade de haver uma cheia centenária na cidade, agora admite que o pior não aconteceu. A barragem da Agueira foi uma das preocupações da região de Coimbra. Trata-se de uma estrutura que entrou em funcionamento há 45 anos e que continua a ser a principal forma de controlar as cheias no Baixo Mondego. Mas nem sempre foi assim. O repórter Luís Soares foi ao encontro de quem ajudou a construir a barragem, uma estrutura que também serviu de cupido. A casa de onde eu namorava era aqui, ó. A minha mulher ia lá por cima para a varanda e eu punha cá debaixo da estrada a espreitar. Namorava à varanda.
Com a ajuda de uma régua, Jaime Vitorino aponta para uma fotografia a preto e branco. Vê-se a casa onde, há mais de 45 anos, namorava com a ainda agora mulher em Foz do Dão, uma aldeia que foi engolida pela água do Mondego depois de ter sido construída a barragem da Aguieira. A Foz do Dão era uma aldeia bonita, a pena era um ponto de turismo, temos ali o quadro, foi pena aquilo ter ido desaparecer, mas a lei da vida... Agora a barragem protege Coimbra, mas Jaime Vitorino explica, o Rio Mondego tem uma personalidade muito própria. A barragem ajuda muito, pronto, a barragem ajuda muito, mas é aquilo que eu digo. A Serra da Estrela manda muito, a neve manda muito, ajuda muito, porque se aquilo estiver cheio de neve, o Rio Mondego fica doido, não há barragem nenhuma com o vento. De resto, antes de haver barragem, Jaime Vitorino lembra que a Baixa de Coimbra costumava inundar. Basta que a Baixa de Coimbra também ficava tudo alagado. De onde a Estação Nova, aquilo tudo, o Banco de Portugal, aqui ficava tudo inundado. Ele que participou na construção da barragem, viu a estrutura a encher, ainda no início dos anos 80. Na altura, Jaime Vitorino ouvia dizer que ao fim de 20 anos era preciso realizar uma manutenção, mas nunca soube que isso tenha acontecido. Ela começou a encher mais ou menos 80. Já até diziam que depois, ao fim de 20 anos, que era despejada para fazer manutenção, e já vamos lá em 40 e tais, e manutenções, nada. E pronto, isto não sei, mas isto penso eu, que isto deve ser um risco muito grande depois de amanhã. Jaime Vitorino defende também que o Governo não devia permitir construção à beira dos rios. É muito bonito fazer aqueles bares à beira do rio, como está lá em Coimbra, aqueles esplanadas, aquilo é muito bonito. É, para o verão. Mas temos que convencer que quando o São Pedro abrir as portas, as torneiras, meu amigo. É assim. O repórter Luís Soares numa barragem que esteve sob alerta por causa do agravamento do estado do tempo. E entre hoje e terça-feira, no período do Carnaval, o sol não vai espreitar. Prevê-se céu nublado e chuva fraca em Portugal continental, com pequenas oscilações da temperatura. As mínimas entre os 5 e os 10 graus e já a máxima pode atingir os 18 graus em Faro. São os dados adiantados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Espera-se que, entretanto, também estabilize o anticiclone dos Açores. Nas regiões norte e centro prevê-se céu geralmente pouco nublado no sábado. A nebulosidade aumenta nos dias seguintes, com período de chuva em geral fraca. Em Lisboa, entra hoje em vigor a proibição de venda de bebidas alcoólicas para consumo no exterior de estabelecimentos comerciais a partir das 11 da noite. Regra que surge com o objetivo de combater o ruído e salvaguardar o direito ao descanso dos moradores da cidade. A proibição a partir das 11 da noite está em vigor de domingo a quinta-feira. Já às sextas, sábados e vésperas de feriado, a proibição de venda de bebidas alcoólicas começa a partir da meia-noite. Importante referir que a medida não inclui o consumo no interior dos estabelecimentos e nas esplanadas, dentro do horário de funcionamento dos estabelecimentos. Neste caso, a venda de álcool continua a ser permitida. Recordar também que até agora não existia qualquer proibição de venda de bebidas alcoólicas em Lisboa e está previsto que a violação das regras resulte numa multa que pode ir dos 150 aos 3.000 euros. No desporto, no futebol, o Benfica ganhou ontem ao Santa Clara. Num jogo a contar para o campeonato, os encarnados venceram nos Açores por 2-1, graças aos golos de Pavlidis e a um autogolo de Paulo Vítor do lado dos benfiquistas. Já na segunda parte, Gonçalo Paciência marcou o golo do Santa Clara. No final do jogo, o técnico do Benfica, José Mourinho, fala de um jogo difícil, mas garante que a vitória foi conseguida com o mérito de todos os jogadores. Precisávamos desesperadamente de pontos para poder olhar para cima e não para o Braga ou para o Gil Vicente, que é lógico, é óbvio, e era muito importante ganharmos este jogo. Foi aquilo que nós conseguimos, na minha opinião, com todo o mérito. O jogo podia ter sido, obviamente, diferente. Houve momentos do jogo que podiam ter criado um jogo diferente, mas pronto, eu acho que é muito difícil marcar grandes penalidades a favor do Benfica. Já do lado do Santa Clara, o treinador Petit sublinha a falta de oportunidades de ataque à equipa adversária. É um jogo difícil contra uma equipa que ainda não perdeu no campeonato e nas 5 provas europeias também.
sabendo que ia ser um jogo extremamente difícil, mas não abdicámos daquilo que são os nossos princípios. Mas foi um jogo sem muitas oportunidades. Eu penso que o nosso guarda-redes Gabriel faz uma defesa na primeira parte do Rafa. Na segunda parte acho que não faz nenhuma, mas foi um jogo sem muitas oportunidades. Queremos outro resultado, mas estamos a dar passos em frente daquilo que é a nossa ideia, e aquilo que eu mentalizei já no final do jogo com os nossos jogadores é já trabalhamos esta semana para chegar ao Albergue e ganhar. Declarações dos técnicos do Santa Clara e do Benfica na flash interview da Sport TV. Com esta vitória, os encarnados ficam em terceiro lugar no campeonato, mais próximos do Sporting e do líder Futebol Clube do Porto. E hoje joga o Sporting de Braga, que vai tentar defender o quarto lugar da Primeira Liga Portuguesa. O jogo é em Barcelos, na casa do Gil Vicente, que aparece logo a seguir na tabela classificativa. Está em quinto lugar. O jogo está marcado para as 20h30 da noite. É o ponto final no Jornal das 6. A informação regressa pelas 6h30.